Então, gente, vamos lá continuar agora com o Max Weber, ok? Vamos nessa, gente. Temos aqui o Max Weber, certo? O Max Weber, gente, ele trabalha sobre a perspectiva do indivíduo que molda a sociedade, ok? Então, assim, gente, segundo Max Weber, nós vamos ter aqui, ó, a sociedade existe porque é vivenciada e compreendida pelos indivíduos racionais. Ou seja, quem dá sentido às ações das instituições sociais, ao determinismo das instituições, ao valor das instituições, é, de fato, o indivíduo. O indivíduo, segundo Max Weber, é o que dá sentido às coisas, ok? É ele que determina as coisas. Somente por causa dele é que o fato social vai ter valor. Por isso que eu botei aqui, o fato social existe, mas quem dá sentido ao fato social, quem dá objetividade ao fato social, as instituições sociais, é o indivíduo. É ele que vai dizer o que é e o que não é, o como deve ser e o como não deve ser, ok? Então, gente, dentro dessas ações nós vamos ter aqui a compreensão do conceito de ação social. Mas é qualquer ação? Eu estou andando na rua, está chovendo muito, todo mundo bota um guarda-chuva, todo mundo começa a vestir uma capa de chuva. Isso é uma ação social? Não, não é. Vamos lá, eu pego uma pedra, taco numa vidraça do vizinho, sei lá, enfim, isso é uma ação social? Não, não é. Então, gente, a ação social é toda ação que visa o desenvolvimento de uma coletividade, a compreensão de uma coletividade e o significado à coletividade, certo? Então, a ação social é uma ação moral, é uma ação ética, é uma ação política e social. Quando, por exemplo, eu faço uma manifestação pública em relação à desigualdade social, quando eu faço, por exemplo, eu sou de um distrito e o transporte público escolar é péssimo, é ruim, e eu me manifesto, eu tomo uma atitude em relação àquele transporte público que não beneficia somente eu, mas beneficia toda aquela comunidade, então eu estou tomando uma atitude, eu estou tendo aí uma ação social, ok? Então a ação social ela não é egoísta, a ação social ela não visa somente aos meus interesses, a ação social parte do princípio de coletividade, de desenvolvimento social, ok? Então quando você faz uma petição pública, quando você entra na justiça em relação à falta de saneamento básico na sua rua, o hospital que está degradado, procura meios contra a violência do seu bairro, da sua cidade, enfim, então perceba que aí são ações sociais, certo? E as ações sociais elas se baseiam de 4 formas, segundo o Max Weber. Okay? Nós temos aqui ó, a ação social tradicional, a ação social afetiva, a ação racional orientada a valores e a ação racional orientada a fins. Ok? Vamos lá. Quando nós temos uma ação que visa a questão do tradicional, de manter, de conservar algo, um princípio, um valor, quando você tem ações dentro da família ali, né? O seu pai tem um domínio sobre você, ele ensina para você o que é certo e errado, a sua mãe também faz isso e tudo. Quando existe toda aquela construção moral do indivíduo, e quando o indivíduo começa a agir a partir daqueles princípios morais, a partir do que ele acha certo e errado, a partir de uma análise do indivíduo, nós temos aqui, ó, baseada na tradição, baseada nos princípios formadores dele, né? Nós temos aqui uma ação tradicional, ou seja, que se baseia na tradição, nos costumes, né? Quando é afetiva, aqui ó, nós temos uma ação afetiva. Isso daqui se baseia em quê? Nas nossas ações do dia a dia. Todos vocês, todos nós, temos proximidades com pessoas e temos repulsa com pessoas. Às vezes pessoas que a gente nunca nem viu, mas quando viu a primeira vez não bateu o santo com o da pessoa. Então assim, a gente acaba agindo por afetividade também. Uma ação social é quando você se aproxima de algumas pessoas para compartilhar conhecimentos, para compartilhar situações, momentos, enfim, quando você se sente afetivamente próximo de outra pessoa, ou não, ou quando você tem a ação de se sair daquela pessoa, de se sair daquele grupo, de não se misturar, não é? Então você está agindo pela parte afetiva, tanto de proximidade, né, de carinho, de abraços, de amor, né, como de aversão, de raiva, de se sair mesmo, de não querer papo, enfim. Então, as ações sociais também vão baseadas nessa situação, ok? Outra coisa, nós temos aqui ó, a ação racional orientada a valores. Voltamos aí à questão dos princípios. Por exemplo,
Você pode ser de um partido de... Mas quando você vê certos extremismos do lado do seu partido, mesmo você sendo daquele partido político, aquela situação que está sendo pregada ali naquele partido, naquela reunião, naquela assembleia, tem algo dentro de você que não concorda com aquilo dali. E não é afetivo, não. É a questão de valor mesmo, aquela questão de princípios, né, norteadores, onde você olha e diz assim, olha, apesar de eu compartilhar e tudo, mas eu não concordo com isso. É quando você exerce aquele valor que você aprendeu, que você desenvolveu, que você vê como certo, ou não, ou que você vê como errado e que você não concorda com aquilo dali. Entendeu? Então, baseado em um valor, baseado em um princípio norteador, em um princípio moral, ok? Em um princípio que te orienta para um caminho positivo. E o outro último aqui, gente, ó, a ação social racional orientada a fins objetivos. Por exemplo, você pode muito bem, você aí, estudante, né? Você pode muito bem se privar de sair, de aproveitar que não está tendo a aula presencial, né? E você dizer, não, eu vou assistir todas as séries da Netflix, eu vou me divertir, eu não estou nem aí com o negócio de pandemia, eu vou para a praia e tal. Beleza, você pode fazer isso. Mas assim, se você é um estudante aplicado, se você tem meios para fazer isso, você vai focar e você vai acabar fazendo sacrifícios em prol de um objetivo que você tem, que é o quê? Entrar na universidade, passar na prova do Enem, ok? Tem esse objetivo, porque você tem esse fim a alcançar, você quer conquistar aquilo dali, certo? Então, é dessa forma que nós acabamos compreendendo que as ações dos indivíduos acabam moldando a sociedade. Imagine você aí na ação social motivada, né, a valores e afins. A sua ação racional, que você compreende a coisa, orientada, né, a sua razão orienta a sua ação para um valor. A sua ação racional orienta, né, para um fim. Já pensou? Todos os estudantes do ensino médio abarrotando a caixa de e-mail do MEC dizendo sobre ou falando sobre a sua realidade desigual, né, que vai competir com pessoas que têm o notebook de última geração, que tem a comida todo dia em casa, tranquilo, né, que tem papai e mamãe cuidando de tudo, e você que não tem nem pai nem mãe, você que não tem uma internet de qualidade, é por dados móveis, enfim, você, né, que não tem nem um livro extra, só aquele livro mesmo da escola, não tem um campo de estudo muito grande para fazer isso. Imagina aí, cara, como é que é a situação, não é? Então, só estou falando isso daqui porque nós, com as nossas ações orientadas a valores e afins, podemos moldar e modificar a realidade social. Por isso que as ações são políticas e sociais também. A ação social é política e social. A ação social é ética também, certo? A ação do indivíduo. Por quê? Porque no momento que eu estou tomando essa atitude, mesmo eu tendo iPhone, mesmo eu tendo internet, eu vejo que não é justo, com muitos jovens, concorrer ao Enem, né, sem ter qualidade, sem ter condições de estudo, eu vou lá na petição e vou colocar lá o meu e-mail, vou protestar nas redes sociais, enfim, mesmo eu sabendo que eu, ficando calado e estudando, eu vou ter condições de entrar na universidade. Deu para entender a coisa? Então, por isso que a ação, ela é ética, ela é política, ela é social. Porque principalmente por essas ações sociais é que nós vamos moldar a sociedade. Ok? Falou, queridos. Até depois. Na próxima é Karl Marx, ok? Falou!